Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 15, que diz: Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como na rebelião. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou à seguinte afirmativa: o tempo é hoje. O cuidado que temos que ter está revelado nesses versículos como um alerta para continuarmos vigilantes no caminho para a promessa. Pois se não houver essa compreensão de que somos os filhos da promessa e que nossa certeza está em viver na dimensão dessa verdade, poderemos em algum tempo negligenciar a palavra, os métodos e meios do Senhor, dizendo que os nossos são melhores. Aqui vemos esse paralelo sendo traçado, pois a carta se refere à vigilância e à prontidão em ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Mas os envolvidos neste contexto estavam com seus pensamentos, suas emoções e seu coração presos no Egito, onde mesmo como escravos tinham tudo o que queriam. E esse é o dilema de muitos hoje. Não conseguem fazer mais a vontade de Deus porque seus sentimentos, suas emoções e sua mente estão nas coisas que não foram deixadas para trás. Não conseguem se desvincular do passado, dos traumas e muito menos das coisas dessa terra. Parecem espirituais, mas na verdade fingem uma falsa santidade para não ficarem justificando suas atitudes. Na frente daqueles que o estão ensinando e na igreja são santos e até mostram um grau de intimidade. Mas tudo é uma interpretação bem elaborada, pois não estão com a mente e seu coração no Senhor. Somente estão fazendo para agradar alguém, pois as amizades e os pensamentos estão conduzindo-os a viver na escravidão do pecado e à mercê de suas vontades. Assim, também foi com o povo que saiu do Egito, uma multidão de incrédulos que continuaram presos ao passado, livres, mas escravos de suas emoções, sentimentos e pensamentos. Estavam livres para conquistar, para viver na dependência ao Senhor e viver tudo o que foi prometido a Abraão. Mas mesmo que era sabido por todos, gerações estavam escravos, e a única coisa que um escravo sabe é ouvir e cumprir ordens, mais nada. E por isso que havia em cada período da peregrinação no deserto a desobediência, a rebelião, a incredulidade, pois não queriam viver o sobrenatural do Senhor. Por quê? Porque era mais fácil, depois de uma jornada de trabalho, receber os louros do dia ou no final do mês receber o salário, manter tudo o que se achava necessário, mesmo sendo escravo. Mas quando o Senhor tirou-lhes do Egito, fez eles serem pessoas independentes e que seriam produtores e empreendedores de seu próprio sustento, você consegue imaginar naquele tempo o Senhor falando sobre protagonismo? Isso mesmo, o Senhor disse que através de sua obediência, sua constância e perseverança, tudo seria melhor. Mas primeiro, teriam que passar pelo prumo da desintoxicação dos pensamentos limitadores do Egito. E quando se alinhassem à vontade de Deus, conseguiriam compreender para que cada um foi chamado e que todos, unânimes no mesmo propósito, seriam corroborados com a conquista de Canaã, a terra que emana leite e mel. Por isso que o Senhor, nos versículos iniciais, nos mostra essa prontidão que temos que ter e saber que há uma autoridade e autonomia de ver um irmão em desobediência à verdade da palavra e poder conversar para que não entre em condenação eterna. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós só somos canais para alertar. Nossa função é ensinar,
mostrar a palavra, sua verdade e orientar sobre o caminho. Porque a pessoa já sabe o caminho, mas pode estar presa ao passado, ao Egito e às coisas desta terra. Portanto, não adianta questionar sobre isso, porque se a pessoa está livre, vivendo como escrava, primeiro ela tem que querer se desvincular das coisas antigas, de sua antiga maneira de viver, sair da escravidão, do pecado e de seus pensamentos. E isso vemos quando as prioridades são invertidas, se preocupando em fazer mais as coisas da sua vontade do que as coisas do Senhor. Mas não podemos ficar presos ou querer ficar comentando sobre esses tais, mas devemos continuar e caminhar em rumo à vida eterna. Sempre mostrar o caminho através de nossas atitudes, palavras, ações e pensamentos, revelando Cristo em tudo que formos fazer. Pois o dia é hoje. Faça o que o Senhor te ordenou e chamou. Se possível, não deixe seu irmão continuar no engano, pois 3 versículos são necessários para que possamos meditar e nos encontrar e confrontar esta verdade, pois está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 21, 24 e 33, que dizem: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você percebeu que em cada versículo o Senhor disse sobre prioridade? Por isso que a honra ao Senhor é o princípio de tudo que formos fazer, pois isso é a certeza de sermos, como descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 27, que diz: Ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. O Senhor está te forjando nessa luta, nessa batalha, nessa tempestade, nesse problema, nesse processo, nessa situação, para que você veja com os olhos espirituais tudo o que foi preparado para receber. Pois, se Ele te der o que pede ou o que tem prometido sem preparação, você poderá se embaraçar com as coisas dessa terra. Por isso que o Senhor tem que te aperfeiçoar para você saber como conduzir aquilo que vai receber. Continue, persevere, se mantenha e permita o Senhor te mostrar tudo o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Pois nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração do homem. Deixe o Senhor te levar a esse nível de intimidade, pois o dia é hoje. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado por este fôlego de vida, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. E ainda mais, a revelação da sua palavra, de nos mostrar e nos conduzir à sua vontade, nos dando o discernimento sobre todas as nossas ações e pensamentos, não deixando entrar dúvidas ou até mesmo quaisquer questionamentos, mas gerando uma fé sobrenatural para podermos direcionar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo através da sua palavra. Somos gratos a Ti, que venha o seu reino, que estabeleça o seu querer, a sua vontade e a sua graça. Mas livra-nos do mal, da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, antes mostre e dê a abundância necessária para continuar e caminhar diante da sua vontade. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos os nossos sentidos diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.